volta, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana para você que já é profissional ou para você que quer ser profissional da área da beleza, que é sobre o design de sobrancelhas. Muitas meninas têm ainda muitas dúvidas, alguns medos, receios de fazer a sobrancelha, né? E ainda não conseguiram o sucesso 100% do seu design. É verdade, eu sou uma delas. Na verdade, eu fiz 4 cursos de design de sobrancelha. E no quarto eu descobri que os outros 3 estavam completamente errados. E a gente vê muito, né, e principalmente na internet, que os métodos ensinados de design de sobrancelha, eles não são corretos. Na verdade, nós costumamos dizer para as nossas alunas que sobrancelha não é símbolo, que a gente faz, né, em todos os nossos clientes a mesma coisa. Então, não existe um padrão de sobrancelha onde a gente vai usar em todas as nossas clientes de forma igual. Nós temos sim já um ponto alto pré-definido, nós temos um desenho pré-definido, e isso é individual de cada pessoa. Então, cada pessoa ela realmente tem sim um desenho próprio da sua sobrancelha. E de forma nenhuma nós, enquanto profissionais, nós podemos mudar isso, né, Isabel? Porque muda completamente o semblante da nossa cliente. E isso é muito sério. A sobrancelha, né, além de ficar na altura da visão, a gente tem que se olhar e gostar, a gente tem que se achar linda. E se a gente olhar para a sobrancelha e ver que algo de errado foi feito, isso incomoda muito, não é verdade? É verdade. Quando as meninas chegam, né, para fazer um curso de design de sobrancelhas, esse é o maior receio. Ah, professora, mas eu vou saber tirar o fio no lugar certo? Ah, professora, eu tenho tanto medo, eu já fui em tal lugar e errar minha sobrancelha demora para crescer. Se você está passando por essa dificuldade, a gente veio dar várias dicas para você. Bom, como a professora Arely falou, muitos cursos que nós fizemos não nos ensinaram o correto design de sobrancelha. Qual era o nosso maior desafio? Deixar uma sobrancelha igual à outra. Ai, que dor de cabeça, gente! E realmente era difícil, porque nós não temos o rosto simétrico, nós temos ele assimétrico. Ele não é igual, um lado não é igual ao outro. Então nós temos esse desafio. E quando chega uma cliente que não tem pelo suficiente, como corrigir essa sobrancelha sem micropigmentação? Porque embora hoje nós tenhamos várias técnicas maravilhosas de micro, muitas pessoas querem manter as suas sobrancelhas naturais. E aí, design de sobrancelha, como proceder? E a pior coisa que tem é você deitar a cliente na maca, fazer o desenho dela, fazer a rena. Quando você tira a rena, que o cliente senta, você olha, e eu tenho certeza que você que trabalha na área, você já passou por isso. Você olha para a cliente, você vê que as duas sobrancelhas não estão parecidas. E a rena, ela é um pouquinho safada às vezes, porque quando a gente quer que ela dure muito tempo, ela vai embora logo. Agora, quando a gente comete um erro e a gente quer que ela saia rápido, olha, não tem Cristo que faça a gente conseguir tirar ela. Ela realmente demora um pouco mais para sair. Então, a gente vai realmente... na verdade, eu e a professora Isabel, a gente já trabalha há mais de 12 anos com design de sobrancelha. E nós também passamos e fizemos cursos achando que era a forma certa de proceder, e a gente viu que não. Então, ao longo de todos esses anos, a gente veio aperfeiçoando também tudo aquilo que a gente aprendeu, deletando o que realmente não é legal, o que realmente não funciona. E nós hoje temos sim uma técnica de realizar o procedimento de design de sobrancelha e realmente fazer com que as duas elas fiquem parecidas. A gente fala que não é igual, porque as duas, para serem iguais, a gente teria que contar, né, a quantidade de fios que tem uma para que tenha a mesma quantidade na outra, e não é esse o caso. Mas elas precisam realmente ficar parecidas. A cliente precisa olhar e precisa gostar. Então, não só a forma de fazer, não só a técnica, não só a forma de encontrar o ponto alto, por exemplo, dessa sobrancelha, mas também a forma de alinhar, de deixar com que elas fiquem, né, com a mesma espessura, com que elas fiquem com o mesmo comprimento, né, tanto do corpo quanto da cauda. E que a gente também conseguiu encontrar uma forma
de fazer uma moldura para que a gente também depois de realizar todo o processo de epilação, de retirada de pelo, a gente consiga fazer a rena dentro daquela moldura que nós então realizamos na nossa cliente. Bom, então, se nós te dissermos, né, amiga, que todos esses métodos que aparecem na internet, muitos deles estão errados. Marcar com lápis, marcar com paquímetro, íris, pupila, ai meu Deus, tanta coisa. E sabe o que eu pergunto para as nossas clientes, para as nossas alunas, quando elas vêm falando que elas encontram um ponto alto pela íris, pela pupila, eu falo, e se a sua cliente for estrábica? Como que você vai fazer? Porque um dos olhos não vai ficar, um dos pontos altos não vai ficar igual ao outro. Elas falam, professora, é mesmo, gente, não tem como medir através de íris, de pupila, de meio do olho, não existe essa possibilidade, tá? Na verdade, eu sempre falo, um design de sobrancelha bem feito não existe regra, existe técnica bem feita, né? Técnica bem desenvolvida. Então, esse é o segredo do bom design, né? A técnica bem feita. E eu não culpo você, profissional, que já aprende, que segue esses métodos, porque realmente muitos cursos que nós fizemos nos ensinaram dessa forma, né? A medir a partir de um ponto, a partir de uma regra. Por exemplo, nós temos vários formatos faciais, né? E eles nos davam regras. O formato de rosto oval, a sobrancelha é essa. O formato de rosto redondo, a sobrancelha ideal é essa. E aí você ia lá, né? Fazia um cartaz lá, colava do lado da marca os desenhos de sobrancelha. Quando na verdade, gente, tem muitas pessoas que chegam pra gente que não tem sobrancelha, que tem pouquíssimos fios e que querem recuperar. E aí a gente faz como? Como dizer para essa cliente que ela não pode ter aquela sobrancelha porque existe uma regra para o tipo de rosto dela? Então, a gente começou a ver que existiam algumas divergências que nós precisávamos sim descobrir e tentar dar um jeito de deixar essas sobrancelhas perfeitas como aquela cliente queria, né? E não só com a micropigmentação, e sim com o design, né? Então, a gente, depois de vários cursos, né, a professora Evelyn fez um curso que clareou a nossa mente, né? Ela fez e me passou, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um método, né? Verdade. E assim, ó, é importante, muito importante o que a professora Isabel falou, porque mesmo a gente com a técnica, né, e tendo certeza de que a técnica que a gente hoje em dia coloca em prática, ela realmente é correta, e elas hoje a gente já consegue até encontrar elas dentro de bibliografias, então assim, realmente é a técnica correta, e se você colocar em prática, você vai ver que em qualquer cliente que você for fazer, realmente a sobrancelha dele, a sobrancelha dela, né, ou dele, porque os homens também fazem, mas a sobrancelha do teu cliente natural, ela vai se encaixar dentro desse desenho. Mas é importante a gente ter a consciência de que tem aquele cliente que ele vem realmente com poucos fios e que esses fios, às vezes, eles não encaixam dentro da nossa técnica, mas a gente precisa conseguir, na hora, salvar todos eles e deixar eles dentro de algum design. Nós, enquanto designer de sobrancelha, nós precisamos respeitar a quantidade de pelo que o nosso cliente tem na sobrancelha, porque não adianta a gente também epilar, tirar os pelos que ele tem, né, na sobrancelha, mesmo que às vezes a gente ache que é um excesso, mesmo que às vezes a cauda esteja muito para baixo, né, acaba derrubando um pouquinho o olhar desse cliente, mas a gente tem que ter em mente que se nós vamos fazer um procedimento de rena, por exemplo, essa rena vai sair. E se nós tiramos os pelos que a cliente, né, o cliente ainda consegue ter ali, consegue estar, né, preservando, quando essa rena sai, cadê o pelo? Então nós temos que tentar preservar, né, professora Isabel, o máximo de pelos que a gente pode e nem sempre, para conseguir isso, nem sempre a gente consegue também colocar a nossa técnica em prática, né? Uma das coisas que a gente sempre comenta nos nossos cursos e com as nossas clientes é que com a sobrancelha a gente consegue recuperar.
mas demora, leva tempo, né? Você precisa entender um pouquinho sobre o ciclo dos fios, tempo de crescimento, né? Para que a gente consiga, então, recuperar essa sobrancelha. Existem algumas dicas que nós damos para aceleramento do crescimento do pelo, né? Para acelerar esse processo, porém, é um ciclo natural, né? A gente consegue aí ganhar algum tempo, mas leva tempo. Então tem muitas mulheres, não, eu não quero esperar esse tempo para que a minha sobrancelha cresça. Então, né, a gente precisa recorrer a uma técnica de micropigmentação ou de rena, né, que aí você mantém esse pigmento, né, refaz para que ela vá crescendo. Mas muitas mulheres, meninas, querem sim recuperar as suas sobrancelhas. E quando a gente dá esperança para elas de que é possível, os olhinhos brilham, né? E a gente realmente consegue. Porém, tem que ter paciência da cliente e paciência da profissional também. Porque existem muitas profissionais que não têm essa paciência, né? Que querem logo ver o resultado das sobrancelhas bem feitas, bem delineadas e não esperam um tempo. Eu tenho muitas clientes que realmente estão esperando, que já esperaram e ficaram até 2 anos comigo, fazendo periodicamente o tempo que a gente determina para que faça o design e que tiveram suas sobrancelhas recuperadas 100% e ficaram lindas, né? Então hoje nós temos sim esse público que quer as suas sobrancelhas naturais, que elas cresçam naturalmente e que recuperem esses pelos, né? Então, para você que está tendo um pouco de desafio nessa área, é possível, né? Nós conseguimos sim. E a parte boa também, meninas, é que a gente fideliza essas clientes, porque nós vamos dar um prazo mínimo para que ela volte, né? Na nossa estética, enfim, na nossa sala de atendimento, para que ela consiga manter esse resultado. Precisa ter um acompanhamento, digamos assim. Mas a gente tem resultados aí satisfatórios, meninas. E se vocês quiserem, a gente realmente pode até postar alguns antes e depois, né, de algumas sobrancelhas sem micro, né, com o design, que a gente conseguiu recuperar sim essas sobrancelhas. E aí as clientes realmente, quando nós damos essa esperança, elas ficam encantadas. E é possível, meninas, é possível recuperar a sobrancelha 100% de forma natural. E o mais importante, eu acho que de todos os procedimentos que a gente exerce na nossa profissão, que a gente coloca em prática, o design de sobrancelha é um dos procedimentos que a gente mais consegue fidelizar o nosso cliente. Porque a partir do momento, primeiro que sobrancelha a gente não coloca na mão de qualquer pessoa. E nós também não ficamos trocando, né? Esse mês eu vou em uma profissional, mês que vem eu vou em outra. Não, isso não acontece. Até porque a gente orienta isso, né? Que ela se mantenha com a profissional. Porque a profissional que ela sabe fazer o design, ela vai saber onde deixar, onde tirar, onde estimular. Então precisa ser a mesma profissional, né, amiga? Exatamente. E a cliente, quando ela gosta do seu trabalho, ela realmente só vem fazer o design de sobrancelha com você. Então, de todos os procedimentos que a gente oferece, esse é um nicho de mercado maravilhoso, porque você consegue realmente ter a sua cliente, fidelizar a sua cliente. Ela só vem fazer o procedimento com você. Mas para isso, realmente, a gente precisa estudar muito. Nós precisamos conhecer realmente a técnica e nós precisamos sim praticar muito. Não adianta, nós não podemos simplesmente aprender uma técnica e usar as nossas clientes como modelo. A gente não fala cobaia, né? Porque cobaia é pior, mas modelo. Nós não podemos usar as nossas clientes como modelo. Nós precisamos sim estudar muito e nós precisamos praticar muito para nos tornarmos realmente boas profissionais como em design de sobrancelha. E quando chega pra gente aquela aluna que diz que já faz design de sobrancelha e que usa só uma pinça, Verdade. o que a gente faz? É verdade. E acontece bastante. Na verdade, nós durante a profissão, nós vamos criando mais afinidade com algumas pinças do que outras. É fato. Mas também precisamos sim usar várias delas para que a gente consiga ter um trabalho 100%. Porque um trabalho 100% de design de sobrancelha é você epilar todos os pelos. Ela quer olhar no espelho, ela não quer encontrar um
fiozinho. Porque senão ela já... Não, pior, ela vai pra casa, pega a pinça dela e tenta resolver. Uma das dicas que a gente sempre dá para aquela cliente que quer recuperar a sua sobrancelha jogue fora todas as pinças que estiverem ao seu alcance. No carro, em casa, no trabalho, joga fora. Tira do seu alcance, porque a gente sempre tem uma pinça próximo para tirar aquele pelo que não pode ser tirado na hora errada, né? Então, uma das dicas que a gente dá amarre suas mãozinhas e jogue fora suas pinças. Não fique no trânsito parada, olhando no retrovisor com a pinça na mão, porque a gente é mulher, a gente já fez isso, né? É verdade. Eu conheço gente que faz maquiagem olhando pro retrovisor. Então, como a gente é mulher, a gente sabe que isso acontece. Sim. Por favor, gente, não mexam na sobrancelha quando vocês estiverem paradas no trânsito. Não. E assim, é uma dica que a gente precisa dar para os nossos clientes, tá, meninas? Vocês profissionais que estão nos assistindo, é uma dica que é importante, porque muitas vezes a gente pensa que ela já sabe, né? E ela não sabe. Então a gente precisa falar, olha, joga fora, não tenha próximo, porque quando a gente deixa próximo, corre o risco, né? Vem a tentação de arrancar aquele pelinho. E aí, meninas, às vezes é um pelo que a gente tá deixando crescer no lugar certo para recuperar, né? Porque a sobrancelha, né, Yara, um pelo tirado no lugar errado já pode evidenciar a falha que existe. Então, design de sobrancelha, meninas, é algo que realmente precisa ser estudado para se fazer, né? E hoje, realmente, as mulheres, elas estão bem exigentes em relação à sobrancelha. Porque a gente sabe que a sobrancelha, meninas, né? Eu sempre brinco, assim, quando a gente faz as sobrancelhas, parece que a gente renovou, que a gente emagreceu, né? E a gente sai linda, maravilhosa. Super confiante, porque sobrancelha realmente é a moldura do rosto, né? Uma sobrancelha bem feita, uma sobrancelha bem delineada, bem harmonizada com a sua face, ela dá todo o diferencial. Hoje a gente trabalha muito com a questão do visagismo, né? Ligado ao design de sobrancelha, porque realmente sobrancelha faz toda a diferença. Então, meninas, não tem como nós fazermos um design profissional utilizando somente uma pinça, tá? É como um cabeleireiro usando uma tesoura sem corte, né? A gente precisa ter pinças boas, materiais de qualidade e outra coisa muito importante, com que rotina, né, vamos dizer assim, você tem higienizado as suas pinças? Será que você higieniza da forma que é para higienizar? Ou se você nem sabia que pinça precisa ser higienizada, né? E qual a forma correta, né? Como a gente guardar esses acessórios para que eles não percam a sua qualidade? Você sabia que se você guardar a sua pinça, né, de forma errada, ela também vai perder a qualidade, ela também vai perder a precisão? Então você sabe cuidar dos seus acessórios, né? Isso tudo faz diferença para que você não tenha que investir várias vezes. Porque a gente sempre orienta as meninas, olha, investe em design de sobrancelha, porque o custo inicial, além de ele ser baixo, o seu retorno é muito rápido, né? Desde que você tenha cuidado com os seus materiais. Porque senão, meninas, é uma pinça por semana. Exatamente. E a pinça é uma coisa muito séria, porque nem sempre a melhor pinça é a mais cara. Eu cansei já de comprar pinças que têm um preço super em conta e elas são ótimas. Mas a gente realmente tem que cuidar, porque elas assim, caiu, ó, pinça ponta fina, caiu no chão, pronto, perdeu. E também nós não podemos realmente trabalhar com uma pinça só, porque se essa pinça resolve no meio do procedimento não puxar mais o pelo, você não consegue nem terminar o seu procedimento. Mas isso é uma coisa muito importante, que nós não podemos compartilhar pinça no mesmo dia com vários clientes, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, pinça, como também não é algo que você não precisa investir muito, você precisa ter um kitzinho para cada cliente que você for usar, para que você possa conseguir manter. Lembra daquele videozinho nosso falando sobre biossegurança? Para que você possa manter a biossegurança também durante o procedimento. Porque assim como qualquer outros procedimentos, esse você também pode transmitir doença de uma cliente para outra. É muito comum a gente epilar o pelo e aquele pózinho ali ficar realmente sangrando, ainda mais quando a cliente tem um pelo muito grosso, né? Então assim, às vezes a gente sem querer, com a pinça ponta fina, vai ali, né, machuca um pouquinho a pele. Então, gente, tudo que tem
secreção, tudo que tem sangramento, enfim, a gente está contaminando a nossa pinça e ela tem que passar por todo o processo de asepsia, por todo o processo de esterilização para matar qualquer tipo de vírus, senão a gente transmite para outra cliente. Outra dica que eu vou dar para você é a iluminação. Gente, a luz faz com que a gente peque muitas vezes no design de sobrancelha. Sabe por quê? Dependendo da posição que você está e a luz, o ângulo que ela bate, a gente não vê os fios fininhos. Então eu sempre falo para as minhas alunas para elas rodarem, né, a maca ou rodarem a cadeira, olharem em outros ângulos, porque às vezes a gente fez o design, tá maravilhoso, lindo, tudo perfeito. A cliente levanta, quando a gente vai dar tchau para ela na porta, a gente vê todos os pelos que ainda estão. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, o que eu fiz? Onde é que estavam esses pelos que eu não vi? Então, meninas, iluminação adequada é algo imprescindível para que você faça um design bem feito. É verdade. Uma outra, não é técnica, né? Mas eu sempre faço nos meus procedimentos, é levantar, como eu trabalho sentada no mocho, é levantar e olhar a minha cliente de cima. Gente, é incrível, né? Normalmente eu vejo, ou é um pelinho que eu não tirei, ou às vezes até um pelinho que de repente eu iria tirar e não, que ele tem que permanecer ali. Então, realmente, olhar de todos os ângulos, inclusive se levantar do mocho e olhar de cima é fundamental, porque faz toda a diferença. Tem uma coisa muito importante também que eu quero falar para vocês, que eu acho que vocês, provavelmente, quem já é da área já vivencia isso, e quem está querendo entrar na área vai ver que isso vai fazer parte da rotina de você. A forma da gente olhar a sobrancelha da cliente é diferente da forma dela olhar. Então é muito comum a gente olhar para a sobrancelha da cliente e a gente ter certeza que a medição está correta, que tudo que a gente fez está certo, e ela, quando ela vai se olhar no espelho, ela tem a falsa impressão de que uma está mais alta do que a outra, de que uma está um pouquinho mais grossa do que a outra, de que a cauda de uma está um pouquinho mais fina, porque a percepção da cliente, ela é muito mais detalhista do que a nossa. Por quê? Porque a cliente já se conhece. E incrível, eu sempre falo para as nossas alunas, façam foto do antes. Porque a cliente esquece de como a sobrancelha dela era antes. E daí, um simples fio a mais que você tirou pode gerar, sim, um desconforto. Ou às vezes você nem tirou. E ela fala assim, gente, isso é muito comum, tá? E não é porque a cliente tem culpa, é involuntário isso. Mas é muito comum a cliente falar, nossa, mas você afinou muito a cauda. Ou você tirou muito pelo, né, no meu ponto alto, ou ela ficou fina. Aí você mostra a foto do antes e aquilo que ela falou é exatamente o que às vezes você nem mexeu. Só que ela esquece do antes. O ângulo é diferente, né? E outra dica que a gente dá também é que você deixe um espelhinho para sua cliente na mão dela, né? Conforme você vai fazendo, você vai mostrando para sua cliente, olha, eu tô fazendo agora as marcações, a sua marcação é essa. Olha, agora a gente vai tirar o excesso de pelo. Bom, esse pelo aqui a gente vai deixar por um motivo X, esse aqui a gente vai tirar por um motivo Y. É importante que você vá fazendo e vá mostrando para sua cliente. Olha, encontrou uma falha que não era muito evidente, né? E ao fazer você acabou evidenciando ela, ou você percebeu essa falha, que é muito comum também, né? Mostra para sua cliente. A sua cliente geralmente já conhece a falha que ela tem, mas é importante você ir deixando ela muito segura do que você está fazendo, porque realmente a sobrancelha, meninas, quando a cliente não conhece a profissional, gera um pouquinho de insegurança, assim. Ela sempre chega e fala, não quero muito fina, né? Acho que essa é a frase universal. Por quê? Porque muitas profissionais acham que tirar a sobrancelha é pegar a pinça e sair tirando realmente, né? Hoje a gente tem designer de sobrancelha como profissão, antes nós não tínhamos, então qualquer outra profissional podia estar fazendo design de sobrancelha, muitas vezes acabava não buscando conhecimento. Então elas tinham o hábito, sim, de afinar as sobrancelhas, né? De sair tirando a sobrancelha, quanto mais fina, mais bonita, e a gente sabe que não é assim. Chegou a ser moda, por sinal. Sim, por muito tempo foi moda.
né? Exatamente. Então é uma dica que a gente sempre dá, dê um espelhinho, vai explicando para sua cliente. A gente sabe, né? A gente até vai fazer um vídeo sobre tipos de clientes. A gente sabe que tem aquela profissional, aquela cliente que não gosta de conversar durante o procedimento, né? Mas é importante você ir explicando, sim, o procedimento que você está fazendo, né? E a foto, gente, é muito importante, né? Não só para evidenciar, né, o resultado do seu trabalho, mas também para que você possa divulgar, né, de acordo com a cliente, logicamente, né, sempre com a autorização dela, mas para que você possa divulgar o seu trabalho, que isso é muito importante, né? Outra dica que a gente sempre dá, meninas, é higienizar muito bem a pele para esse procedimento, né? A gente vê aí várias situações que acontecem por falta de higienização, né, da pele, porque a gente vê muito acontecer, né, Ara? Tem uma inflamação pós-procedimento, pode acontecer. Né? Por falta de higienização, né? Porque muitas pessoas não têm o hábito de higienizar a pele para receber aquele procedimento. E é um procedimento que necessita, sim, de cuidados, né, de higienização, principalmente da pele. Até mesmo porque até ela chegar, o próprio caminho que ela fez até chegar na sua estética, ela pegou poeira, ela pegou sol, ela pegou chuva, né? Ela vem maquiada. Então, assim, é muito importante a gente realmente fazer a asepsia da pele antes de iniciar qualquer procedimento que a gente vá fazer na nossa cliente. Isso. Outra coisa que é importante a gente também falar, para você que é design de sobrancelhas e pretende trabalhar com rena, né, com os pigmentos aplicáveis, enfim, são os testes alérgicos. Muitas pessoas não sabem que pigmentos aplicáveis como a rena é bastante alérgeno, né? Tem muitas pessoas que apresentam alergias bem sérias a esses pigmentos. Então, se você trabalha com design de sobrancelhas e quer trabalhar com os pigmentos, é importante que você sempre se oriente, né, às informações do fabricante desse produto e também que se trabalhe com ficha de anamnese e com teste alérgico, principalmente para aquela cliente que nunca utilizou esse pigmento. Exatamente. E nós já falamos disso também em outros vídeos que a gente fez. Nós só podemos trabalhar com rena que tenha registro na Anvisa. Rena é uma coisa muito séria. Existem renas muito fortes vendidas por aí que não possuem registro na Anvisa e que podem causar, sim, gente, um processo alérgico muito feio. O processo alérgico da rena é como se fosse se parece muito com uma queimadura. Então realmente são bolhas de água que acabam se formando em toda a região da sobrancelha e dependendo do grau disso pode sim comprometer os pelos de forma até que não nasçam mais. Então é muito sério, você precisa. A gente, enquanto professora, nós viemos, porque a gente sabe que não é comum se fazer ficha, né, de anamnese, ficha de avaliação num procedimento de rena. Não é comum, né? A maior parte dos salões de beleza, as clínicas estéticas, elas não fazem, porque não faz parte da rotina, mas precisa ser feito, gente, porque o simples fato de nós perguntarmos para a cliente se ela tem alergia ou não, já nos deixa mais segura. E às vezes a cliente pode nunca ter tido uma reação alérgica, mas pode ter dessa vez, pode ser a primeira vez, e essa primeira vez pode ser na sua cabine. E se isso acontecer, claro que você vai tomar todos os procedimentos que devem ser tomados, você vai, né, encaminhar a sua cliente pro hospital, para uma clínica médica, enfim, isso não vem ao caso, mas você se garante da forma, nossa, mas eu perguntei para você se você tinha alergia e você falou que não. Ah, mas não sabia que eu tinha. Não, ok, né? Não sabia, vamos resolver. Agora, é muito mais fácil isso acontecer do que a cliente olhar para você e falar, mas você não perguntou? Ou então, eu não sabia que poderia ocorrer essa alergia, né? Muitas clientes também acabam achando que a rena de sobrancelha não tem nada a ver com aquela rena de praia, meninas. E tem, o princípio ativo é o mesmo. Lógico que são produtos desenvolvidos para essa região da face, né? De uma forma muito mais limpa, logicamente. Mas o princípio ativo é o mesmo, é a planta, é a rena. Então, a gente precisa deixar muito claro. Até eu tive um caso
de uma cliente que fala, mas eu tenho alergia, mas é aquela rena de praia. O princípio ativo é o mesmo, né? Logicamente que existem outros ativos dentro desses produtos que podem sim também ocasionar a alergia, não propriamente a rena, mas conservantes e tudo mais. Então pode ser um outro motivo. Mas se a cliente já apresentou, meninas, é um alerta para que a gente não utilize desse pigmento. Ou então a gente faça o teste, né? E aí se ela não apresentar nenhum tipo de alergia, a gente pode estar aplicando o pigmento. Lembrando que esse teste, meninas, não é o resultado na hora, tá? Porque muitas vezes a gente aplica a rena e ela vai apresentar alergia 24 horas depois, tá? Exatamente. Então precisa ser feito de 1 a 2 dias antes do procedimento ser realizado. 48 horas precisa realmente, a gente tem que fazer atrás da orelha, enfim, né, que é o lugarzinho que a gente que mais tem sensibilidade, é onde a gente consegue, e também pouquinho, né, sempre uma bolinha, como se fosse um sinalzinho, você vai fazer ali, vai fazer com que a cliente vá para casa e espere realmente. Por isso, queridos, que a gente precisa fazer bons cursos, a gente precisa estudar, a gente precisa praticar e a gente precisa colocar em prática os procedimentos só quando a gente realmente se sente muito segura, porque não é só o procedimento na cabine, né, professora Isabel, é também o depois. Às vezes na cabine, gente, não acontece nada, tudo certo, a cliente sai, vai para casa e começa com uma alergia por falta de biossegurança da parte dela. Né? E daí, mas você, a gente não avisou que depois que o procedimento está realizado também precisa continuar tendo alguns tipos de cuidados. Então, por isso que a gente tem que realmente estar muito segura daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está oferecendo, porque o nosso cliente, a gente vende, o nosso serviço, o produto que a gente vende, ele é executado aonde? Né? Em pessoas de verdade, em seres humanos. Então nós temos que ter cuidado, não tem jeito. Né? Sim, é de nossa responsabilidade passar as informações, né? É direito da sua cliente, é responsabilidade sua como profissional de passar as informações. Ela é leiga no assunto, você é a profissional. Então deixe a sua cliente muito segura desse procedimento. Mostre para ela que você realmente sabe o que você está fazendo. E se por acaso ela tiver qualquer tipo de problema, se você mostrou a sua postura, se você foi uma profissional como deve ser, ela vai ter toda a segurança e ela vai ser também muito solícita em entender que essa alergia pode ter ocorrido por N motivos, não só a questão do teste alérgico, enfim, mas ela vai se sentir o quê? Acolhida, né? Porque ela fez um procedimento com uma profissional que realmente se responsabiliza pelo aquilo que faz. E se acontecer, meninas, se responsabilize, chame a responsabilidade para você, cuide dessa cliente. Né? Vá ao encontro dela, ofereça ajuda, ofereça aquilo que estiver ao seu alcance para que essa cliente se recupere o mais rápido possível e que ela fale de você da forma como você gostaria de ouvir. Exatamente. Lembrando também que a gente também está aqui para esclarecer dúvidas que vocês tiverem, se vocês tiverem algum tipo de problema, alguma coisa que vocês de repente queiram nos perguntar, que vocês estão em dúvida, a gente pode mandar mensagem que a gente com certeza vai estar respondendo vocês. Isso mesmo. Bom, a gente quer fazer um convite, né? Nós queremos convidar vocês para participar de uma live, onde a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente faz esse procedimento de design de sobrancelha, como que a gente faz as marcações, como que a gente cria então esse molde, como que é feito esse molde. Né? A gente está então querendo fazer uma live para mostrar para vocês esse conteúdo, dar para vocês esse conteúdo, mas para isso a gente quer que vocês participem, vocês precisam se inscrever nas nossas páginas, nas nossas redes sociais e vocês precisam curtir. Isso. Na verdade, né, amiga, a gente quer que tenha pelo menos 50 curtidas nesse vídeo, para que daí sim a gente faça essa live, né, com todas as medições e tirando as suas dúvidas. Se você tem mais alguma
alguma dúvida, por exemplo, eu queria saber como que vocês fazem o teste alérgico, me mostra, né? Coloca essa pergunta nesse vídeo, que num próximo vídeo ou nessa live a gente vai responder a sua pergunta. Exatamente. Então, o nosso primeiro presente para vocês vai ser nós realmente trazermos para vocês como que a gente faz, como que a gente, né, coloca, como que a gente deixa uma cliente aí com as sobrancelhas realmente parecidas. Mas a gente só vai fazer dúvidas também, né, amiga, em relação a pinças, sim. Onde a gente compra, qual a marca que a gente gosta, bota essa perguntinha aí, nos pergunte, a gente vai responder, vai mostrar pra vocês. Dicas também, se vocês quiserem que a gente mostre pra vocês algum conteúdo, fale de algo que, né, até então a gente não tenha falado, vocês deixem nos comentários, deixem escrito aí nos comentários que a gente faz isso pra vocês, tá? Isso mesmo. Gente, bora se inscrever no nosso canal no YouTube. O nosso Face, o nosso Instagram, que a gente vai estar cada vez mais trazendo tudo pra vocês, tá bom? Um beijo e obrigada. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.